dos filhos, tá bom? E o tema de hoje, da nossa lição de hoje, é o seguinte: meus pais eram assim, 3 pontinhos, assim como. Meus pais eram assim, mas eu sou como, né? Fica aí para a gente conversar um pouquinho durante a lição, então. Tema da lição: meus pais eram assim, assim como, reflitam. Mas eu o quê? Como eu sou? Reflitam, pensando em pais e filhos, tá bom? E o texto que a gente vai ler é de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Eu devia ter deixado separado aqui, esqueci, mas está aqui já. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Jó, sua família, né? Então já vai começar a falar um pouquinho de quem era Jó aqui, né? Vocês encontraram aí? Vamos ler comigo? Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Olha só, hein? Quer dizer que ele era rico, né? Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então eles faziam festas familiares, banquetes, né? Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, sacrifícios, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Já orou pelos seus filhos? Em algum momento? Jó fazia isso continuamente. A gente vai entrar então no tema da lição e eu queria pedir a ajuda do nosso ponto, do nosso mídia aí, e queria colocar uma fotozinha aqui para os irmãos verem. Uma foto. Tá aí? Ainda não. A gente vai falar um pouquinho dos nossos. Eu vou comentar um pouquinho dos meus pais aí, tá bom? Como eram os meus pais, como eu sou, eu. Não sei se eu devo comentar, né, André? Acho que Sim, não, né? o resultado. O resultado. Verdade, André. Como eram os meus pais? Meus pais eram assim. Eu tenho um pai e uma mãe, graças a Deus, ainda vivos. Muitos não têm, muitos têm, né? Assim como a grande maioria de nós, a gente teve uma boa educação, uma família simples, né? Meu pai ainda não aceitou Cristo na vida dele, mas com fé em Deus isso vai acontecer. A minha mãe aceitou a Cristo já, eu era ainda bem pequeno, né? A gente teve uma família, graças a Deus, relativamente estruturada, com alguns problemas. Eu perdi um irmão que foi viciado em drogas também, né? Então eu quero só resumir, bem resumidamente assim para vocês, a luta que nós passamos, a estrutura que nós tivemos, né? Meu pai bebia, não bebe mais. Não dá para colocar a foto aí, galera? Meu pai fumava, não fuma mais. Eu conheci a Cristo já. Eu me entreguei a Cristo, né? Eu conheci criança, mas eu me entreguei a Cristo já adulto, né? Meu irmão que faleceu conheceu também quando criança, mas ele teve um outro caminho. A minha irmã também aceitou a Cristo, a minha família toda. E tudo isso foi fruto de
oração. Ó, meus pais, eu escaneei uma foto que eu procurei uma lá, então eu não achei, então eu tive que escanear essa, mas eu acho que tá boa, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dar algumas características. Meu pai, ele sempre me deu condições, ele tem um jeitão dele, mas ele sempre me deu condições para poder conseguir estudar, trabalhar, me deu amor, né? Meu pai é um pouco mais sistemático, era, né? Hoje nem tanto, ele era um pouco mais sistemático, mas ele me ajudava. A minha mãe, ela sempre nos fortaleceu com oração. E eu lembro da minha mãe orando por mim, por meu irmão, pela minha família, pelos meus irmãos de modo geral. E eu lembro disso, até hoje. Qual é a influência que os pais deixam para os seus filhos? Qual é o exemplo? Que influência seus pais deixam? E a gente pode pensar de muitas maneiras. Qual é a mais valiosa herança que os seus pais deixam para você ou que os pais deixam para os filhos? Que herança é essa? É riqueza? É bens materiais? Qual é a principal e a melhor herança que os pais podem deixar, senão os princípios, os valores do reino? Né? Eu já vou passar para você, tá, André? Não. Então eu queria trazer essa introdução, resumir isso. Queria que vocês nos ajudassem a pensar nesse contexto, trouxessem para a gente exemplos, se vocês quiserem. A gente vai dar alguns exemplos aqui de personagens, né? Personagens da Bíblia, relação de pais e filhos, bons e maus exemplos, tá bom? Então eu queria, vocês imaginam o seguinte, vamos pensar assim, meus pais eram assim, né? Vamos pensar em alguns personagens. Por exemplo, a gente falou, Jacó também, né? Jacó também teve bastante filhos, né? Rubens, José, Benjamim, lembra? Né? O que os filhos dele falariam de Jacó? Vamos colocar no lugar, que exemplo os filhos deles poderiam falar do pai? Bons? Ruins? Esse é um personagem da Bíblia, Jacó. Vamos lá, André, tem algum outro aí? Me ajuda aí. Davi também, né? Davi, tem muitos exemplos aqui, né, tanto bons quanto ruins, assim como você disse. Um que é muito, falando de mau exemplo, um que é muito gritante assim na Bíblia é Jezabel, né? Inclusive aí o texto aqui traz um pedacinho em 2 Crônicas 22, 2 a 4. Não, mentira. Daqui a pouco eu vou achar. E de Jezabel, que ela dava maus conselhos ao filho, né? Ela diz bem claramente na Bíblia que ela dava maus conselhos ao filho. Então, o que a gente pensa com isso é que nem sempre o tema diz assim, meus pais eram assim, mas eu. E dá para pensar de muitas maneiras esse tema, né? Eu posso pensar que meus pais eram assim, mas eu não sou como eram meus pais. Eu posso pensar assim, meus pais eram assim, mas e isso tudo me faz continuar fazendo coisas que os meus pais faziam. Fazia tempo que eu não chorava aqui na frente. O Adilson falando da família, vem, eu não sei vocês, mas vem um turbilhão de coisas assim na cabeça, né? Eu também tive eu vou falando um pouquinho da minha família para explicar o tanto de lágrimas, né? Eu também tive uma família desestruturada, muito, não assim mais ou menos como foi a do Adilson. Eu tenho muitos valores para falar. O meu pai e minha mãe não estão vivos mais. Eu tenho muitos valores aprendidos com eles, né? Eu tenho até medo de quando falo deles, de deixar a má impressão que eles foram péssimos em tudo. De jeito nenhum isso aconteceu. Tem mais uns 5 desses, não é brincadeira.
De jeito nenhum isso aconteceu, né? Eu vejo em mim e em meus irmãos traços muito bons do meu pai e da minha mãe. Nós somos persistentes, nós somos honestos, muito, muito honestos, sabemos lidar com muitas coisas, com dificuldades, por causa das coisas que nós vivemos. No entanto, o clima na minha casa era um barril de pólvora, assim, né? Ia de 1 a 100 em questões de minuto, assim. E isso também refletiu na vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Tem coisas que a gente fala, minha mãe tinha mania de limpeza, né? Tinha mania, quando eu falo mania de limpeza, é muita, é uma coisa assim, fora do comum, loucura, assim. A gente nunca imagina que uma coisa como essa pode trazer trauma para alguém, né? Mas em casa era uma coisa muito absurda. Eu sempre pensava assim, quando eu sair daqui, eu vou deixar ter lixo até o teto da minha casa, porque eu não quero limpar nada, né? E por incrível que pareça, quando eu fui morar sozinha, eu me via fazendo as coisas que minha mãe fazia. Porque essas coisas estão assim nas veias da gente, né? Essas coisas entram assim na vida da gente como uma coisa incontrolável. Então, esse negócio de exemplo é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina. Porque não é uma coisa que você fala assim, ó, bom, esse exemplo eu vou seguir, esse exemplo eu não vou seguir. Não é assim que acontece. Na prática, a gente olha nos nossos referenciais, sendo eles bons ou ruins, e a gente vive aquilo. Porque quando eu vou ser mãe, como é que eu sou mãe? Eu sou a partir do que eu vivi, porque não tem outro jeito. Não tem como eu ser mãe a partir do que o Adilson viveu lá na casa dele, porque eu não estava lá, não tem como. Então, a gente reflete isso nas nossas atitudes. Mas, graças a Deus, já vou parar de chorar aqui, né, e falar, graças a Deus que entra na nossa vida. Minha mãe, eu não sei se vou encontrar no céu. Meu pai, eu sei. Graças a Deus, ele teve tempo de encontrar Jesus. Eu faria muitas coisas diferentes na minha vida. Para garantir, para ter mais certeza, né? Não que isso depende de mim, mas para talvez tivesse mais certeza com relação à minha mãe. Mas eu posso fazer com os meus filhos, né? E isso eu faço. Isso eu faço, né? Eu vivo para testemunhar as coisas de Deus para os meus filhos, porque eu quero ter a certeza que se eles morrerem antes de mim, eles vão estar no céu me esperando, e se eu morrer antes, eles têm certeza que eu vou estar no céu esperando eles. Ótimo, excelente, André. Uhul mesmo. Amém, amém. André, acho que falou isso espontaneamente, né, André? A gente não tinha nem combinado, né? Pensei na história da família. Ótimo, muito bom compartilhar. Acho que você já tinha numa outra oportunidade falado um pouquinho. Mas muito bom, viu? Obrigado pelo seu compartilhamento. Paulo? A Dani colocou aqui alguns comentários. Ela disse assim, meus pais não eram evangélicos, cristãos, né? Mas nos criaram com tanto rigor em cuidar das roupas, de ter poucos amigos, de não sair para festas. Eu não entendi o porquê dessa criação, mas hoje eu agradeço por esta criação. Eles criaram filhos educados e trabalhadores. 5 filhos que não se perderam na vida. Hoje, muito do que eu ensino para o Eric, aprendi com eles. Olha que interessante, né? A gente está falando de exemplos. Exemplos, né? Tem um dito que fala, os pais devem deixar para os filhos exemplo, exemplo e exemplo. Logicamente que os filhos vão olhar primeiro para os pais, né? Antes de que, para olhar para qualquer outra pessoa, ser humano, os filhos olham para os pais, né? Daí, a gente pode ver a enorme responsabilidade que os pais têm para com os seus filhos, inclusive nos exemplos, né? Aí a lição traz uma coisa bem interessante aqui. Imagine ouvir de sua filha, né, que ela quer se casar com um homem igualzinho a você.
Ou então, imagine ouvir do seu filho que ele procura uma esposa que tenha os mesmos préstimos da sua mãe. Isso é exemplo. Enquanto alguns pais investem para deixar os seus filhos apenas bens, e aí bens materiais, né? Educação, bom nome familiar. A gente quer aqui com essa lição, né, André, encorajar todo mundo a pensar além dessa herança, além dessas questões. E aí, de algum modo, trazer e deixar para os seus filhos como herança princípios bíblicos, né? E esses princípios serão passados de geração em geração. Então a gente vai falar um pouquinho das influências dos pais na vida dos filhos. A gente vai trazer uns exemplos negativos e alguns exemplos positivos. Aí eu quero pedir para o Felipe já deixar preparado o primeiro vídeo aí, tá, para a gente assistir. São vídeos bem curtinhos, tá bom? Bem rapidinhos, mas que vai nos ajudar aqui com a dinâmica da aula, né? Então a gente vai falar de algumas influências negativas primeiro, que é o primeiro vídeo aí, né? Então a Bíblia ela nos conta como alguns pais influenciaram negativamente seus filhos, né? Alguns por serem maus, outros pais por serem egoístas, né? Ou mesmo negligentes. Olha só, a negligência dos pais também traz influências negativas, né? Depois a gente pode dar alguns exemplos aqui. Consegue colocar o vídeo aí? Enquanto o Felipe coloca o vídeo, só corrigindo o texto que eu falei, é de Atalia, não era Jezabel. É a maldade de Atalia, que está em 2 Crônicas 22, de 2 a 4, que fala dos conselhos que ela dava para o filho, que eram muito ruins e tornaram o filho um homem mau. Isso, a Atalia era mãe do rei Acásias, né? Acásias, né? E o aconselhava a proceder de forma errada, tá bom? 2 Crônicas 22, a gente encontra essa passagem, tá? Imagine uma mãe orientar o filho a fazer coisa errada. Olha, faz assim, só que é errado. Mas a mãe ou o pai está orientando. Vamos lá, pode soltar. It looks like rain again today. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Olha só. Impactante, né? Filhos veem, filhos fazem. Exemplos, meus irmãos, exemplos, né? A gente pode citar um outro exemplo aqui negativo, que é de Rebeca, né, André? Rebeca, ela deu um conselho ao seu filho predileto, que era usurpar o direito de primogenitura do seu irmão. Isso também foi uma coisa bem feia, né? Foi um erro que trouxe divisão na família, né? Ela ajudou o filho a enganar o próprio pai. Gênesis 27, 6 e 13. A gente pode falar também um pouquinho que é negativamente, né, Andréia, da ausência do rei Davi na sua grande família, né? O rei Davi era um ótimo homem, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas a gente já conversou aqui como ele foi negligente com a família, né? Aqui o texto traz a história da filha, né? Que ele soube de tudo que aconteceu com a filha. Depois vocês podem ver lá
na Bíblia, que o próprio irmão abusou da irmã, e quando ele soube, a Bíblia fala que ele ficou muito nervoso, mas só, né? E nisso o outro irmão, se revoltou, e chegou uma hora que ele não aguentou, e ele, desde aquele momento, ele começou a armar contra esse irmão. Interessante que eu vi, enquanto eu estava estudando, eu li na Bíblia, que teve uma passagem depois do irmão ter matado o próprio irmão, que abusou da irmã, né? Uma pessoa que traz a notícia para o Davi, que o filho tinha matado o outro, ele diz assim, todo mundo estava vendo que o Absalão ia fazer isso, todo mundo estava vendo. Então, todo mundo estava vendo, só o Davi que não? Só ele que não via o tamanho da revolta que um filho estava contra o outro, né? Será que ele não poderia ter intervido de jeito diferente, né? Ou será que ele nem estava prestando atenção mesmo nas coisas, a ponto de todo mundo perceber e ele não perceber, né? E aí a gente trazendo para a nossa realidade, né? Porque, assim, a gente vê histórias bíblicas e parece que passa pela nossa cabeça, assim, e vão, né? Vai e vem, vão e ok. Mas como que isso é na nossa vida, né? Será que a gente está falando daqui de influência, trazendo para o nosso contexto aqui da igreja, trazendo para o nosso contexto da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, né? De que formas a gente tem influenciado aos nossos filhos de verdade? Né, para além do que a gente fala, de que forma a gente está influenciando, né? Eu tenho visto muito trabalho com criança, todo mundo sabe, desde nem me lembro quanto, agora mudei um pouco de faixa de idade, eu vejo crianças extremamente problemáticas, assim, sabe? Criança que não consegue lidar com sentimentos, porque não tem um modelo, ou tem um modelo muito ruim. Né? E isso eu acho que o pastor Josué Gonçalves dizendo que a nossa infância é um terreno que a gente vai andar durante a nossa vida toda. E isso traz para a gente assim, lembranças, dores e alegrias que vão perseguir a nossa vida toda. E isso é o que a gente está fazendo com os nossos filhos. Isso é o que a gente está fazendo com as crianças. Quando eu não venho na igreja e vou para uma festa, eu estou dizendo assim, eu não estou falando, eu estou falando com o meu jeito, né? Eu estou falando mais que com as palavras. Olha, meu filho, o que é importante para a gente é ir nas festas. Quando sobrar tempo, a gente vai na igreja agradecer a Deus. Se eu não dou o meu dízimo, eu estou falando para as crianças, olha, a gente é suficientemente poderoso para conseguir o nosso sustento. Não é Deus que dá, né? Sou eu que consigo. E eu administro do jeito que eu quero. Então, quando a gente começa a pensar no pormenor das nossas atitudes, a gente não é tão bom exemplo quanto a gente imagina. Né? A gente dá muito mau exemplo o tempo inteiro. No nosso jeito de falar, ali no vídeo, mostra uma mulher dirigindo no trânsito. Né? Quem já não perdeu a paciência no trânsito, gente? Quem? Não, mas a gente precisa estar atento que os nossos filhos estão olhando isso. E isso está assim, bombardeando a vida das crianças. Pode falar, Luci. Eu fico pensando que essas coisas são recorrentes. Acontecem. Mas tem jeito da gente quebrar essas maldições que quer fazer parte da nossa vida e elas podem não ter autoridade, depende de nós. Eu penso muito, sabe? A André fez assim, né, um olhinho, dizendo assim, pois é, né? E depende de nós. Depende da gente se dispor a quebrar as nossas barreiras, as nossas marcas, as nossas dores. E a gente só consegue fazer isso em Jesus. E nós temos Jesus. Nós temos. Por que não fazemos? Às vezes a gente conhece, gente, a minha avó e o meu avô foram assim, meu pai e minha mãe foram assim. Eu quero ser diferente, eu desejo, mas o que é que eu vou fazer para ser diferente?
como eu vou mostrar para os meus amores o meu amor? Porque eles são, o pai da gente não tratou a gente assim porque não ama. Era o jeito que ele aprendeu a fazer o limite dele valer. Mas só que isso não fez bem para a família. Mas eu quero bem para a minha família. Eu quero a paz na família. Como eu vou fazer? Então, acho que exemplos são tantos, mas como eu posso fazer para que a minha família sinta o amor de Deus em mim? Em mim. Que esforço eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer morrer em mim para viver de mim para eles? Então, assim, é que eu fico muito entusiasmada. Pode falar, Meu irmão, minha irmã, vocês ouviram entender a questão da Lucy. Você que tem Jesus na sua vida, você que não tem, mas está ouvindo essa mensagem, Jesus na sua vida vai ser todo o diferencial. Depende, sim, eu concordo com você. Mas se você começar, quando você tem Jesus na sua vida e quer praticar o seu ensino, não dá para ter Jesus na sua vida e não querer praticar. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Sim, mas você vai praticar o ensino, você vai começar a entender o que significa Jesus na sua vida, você vai começar a mudar a sua atitude, postura. Então tudo vai começar a trazer reflexo para dentro de você e, consequentemente, para dentro dos seus próximos. Ensinar os seus filhos, ensinar as crianças, são questões que você vai ter como base os princípios que Jesus está te ensinando. Muda. Eu disse para vocês no começo que, enquanto eu era criança, eu ia na igreja com a minha mãe. Enquanto eu fui jovem, eu fui para outros lugares. Eu me aventurei. Eu fui fazer outras coisas. Eu não queria saber. A minha mãe continuava orando, intercedendo, falando com nós, gostando ou não. Ela falava a palavra de Deus para a gente, dentro da minha casa. Para mim, para o meu finado irmão, para minha irmã. E ela orava. E ela dizia para a gente que ela tinha absoluta certeza que toda a família ia aceitar Cristo. Convicção. E ela ensinava. E ela nos dava o caminho. Nós estamos falando aqui de bons exemplos da Bíblia, maus exemplos. Nós precisamos então pegar tudo isso que a gente está tratando e filtrar. André falou uma coisa interessante, porque a gente está falando de exemplos. Às vezes nós damos sim maus exemplos, mas às vezes a gente não está dando importância para o que a gente está fazendo e está servindo de mau exemplo. Trânsito, né? É uma coisa bem básica aí. Está dirigindo no trânsito. Mas tem outras coisas. Então a gente precisa observar o que a gente está fazendo, né, para que a gente possa... Quero completar também Claro. sobre isso que a Lucy disse. Eu acho que quando a gente... eu sempre falava assim. Quem já viveu... eu acho que eu vou chorar a aula toda. Tem mais toalha Quem aí já para André. viveu pior que eu não posso nem beber água, que eu já falei para alguns. Quem já viveu num barril de pólvora valoriza um ambiente com paz. Só quem já viveu para entender o que eu estou dizendo. E aí, você não quer isso continue na sua vida, sabe? Quando você encontra uma resposta para isso, é como a Bíblia fala, é como você tem encontrado um tesouro. E aí você faz tudo
para aquilo se tornar cada vez mais real. E aí você fala assim, nossa, mas então é fácil, eu quero Jesus, vai ser tudo tranquilo. Não, não é assim que acontece na vida real. Na vida real, você tem que fazer escolhas todos os dias, porque tem aquele negócio que você aprendeu a ser daquele jeito lá, daquele jeito errado, né? Eu aprendi a ser esposa com a minha mãe. Eu aprendi a ser mãe com a minha mãe. Então, tudo aquilo, o que eu posso aproveitar do que eu aprendi com ela, que são muitas coisas, é de boa, a vida flui. Agora, lutar contra o que eu aprendi que está no meu sangue e lutar para isso não se perpetuar na minha família, essa é a parte difícil. Sim, e é a parte que eu tenho que buscar em Jesus. De que maneira? Fazendo oração, se enchendo da palavra, porque cada vez que eu quero falar uma coisa ruim, eu lembro o que a Bíblia quer que eu fale. Cada vez que eu quero fazer uma coisa ruim, eu lembro o que Jesus quer que eu faça. Cada vez que eu tiver que querer o mal de alguém, eu lembro que Jesus quer que eu perdoe. Então, na prática real das coisas, é você lutar todos os dias, a cada minuto, com o seu eu. Vai dar todo dia dar certo? Não. Não, eu que eu diga que não, é a né? luta da carne, É né? uma luta diária, constante. verdade. Mas, ora, você não entrar nessa luta é muito pior. É verdade. É muito pior. Se é difícil, e isso chama processo de santificação, né? E você andar neste caminho não é fácil. Agora, você não andar por esse caminho, aí é o caminho que vai te levar para a morte mesmo. Não só você, mas com toda Aí a gente a entra galera naquela questão, em volta. né? Eu faço uma pergunta para todos. Você tem convicção de quem é Jesus na sua vida? Prestou atenção? Quem é Jesus na sua vida? Porque se você tem convicção, você vai fazer isso que a Andréa está dizendo, né? Porque nós somos, por natureza, pecadores. Nós temos e vivemos nesse mundo e sociedade pecaminosa que só nos traz maus exemplos. E a gente cresce e aprende e vive com um monte de coisa errada ao nosso redor. A gente aprende e está dentro da gente. E lutar contra isso é fácil? Não é mesmo. A Andréa tem toda a razão. Mas a gente faz isso quando a gente tem convicção de quem é Jesus na nossa vida. Eu quero fazer o que Jesus ensinou. Então, se eu estou agindo errado, eu vou ter que mudar. E esse exemplo, o seu filho vê também. E isso é muito legal, porque enquanto você luta, nesse caminhar, os filhos vão vendo. Vão vendo. Né? Exatamente. Vão vendo isso, que gradualmente vai saindo as coisas ruins da sua vida e vão dando espaço para outras coisas. Que é o tipo de coisa que a gente não fica falando, Sim, que as pessoas veem na sua vida, né? E às vezes a gente, na criação do filho, você olha e fala assim, puxa, fiz tudo errado. Tá dando tudo errado. Nossa, ai meu Deus, né? Porque, gente, quem que já não errou como pai, como mãe? Sim. Quem já não teve uma dúvida do tipo, ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sendo muito, muito rigoroso? Será que não sei? Quem já não teve muitos serás? Mas, no processo, Deus vai dando... Quem que eu acho que é o pastor, ou sei lá quem que fala de pirulitos que Deus nos dá, o senhor, né, pastor Gerto? No processo, você vai vendo coisas acontecendo assim que é muito legal. É Deus falando, olha, vale a pena, né? Olha, eu estou vendo... Você vê uma coisa ou outra que anima o seu coração, por mais que coisas aconteçam, né? Por mais que coisas aconteçam para desanimar, Deus sempre dá um pirulito dizendo, filho, continua que está dando certo. E isso é maravilhoso na vida com Deus mesmo. Esse tipo de experiência que a gente não encontra em canto, em nada, em lugar nenhum. Só com Deus mesmo. Só com Deus, tem toda a razão. Tome cuidado então, meu irmão, para não influenciar negativamente os seus filhos por meio de conversas inconvenientes, maus exemplos que a gente está falando, maus conselhos, né, como a gente viu aqui de Rebeca, ou simplesmente estando ausente do seu lar, como o rei Davi esteve, né, nesse momento da história. Pastor?
Pegando só esse gancho aí da Andréia, né, de que realmente às vezes é difícil, né, a gente saber se está certo ou não, né? A gente vai na fé, né, na confiança. Mas é interessante que minha mãe sempre foi muito simples, uma pessoa muito simples, mas muito séria nas coisas de Deus, né? Eu aprendi com ela, aprendi com minha avó, né? Meu pai não era evangélico, né? Aprendi com a minha mãe e com a minha avó. E eu aprendi com a minha mãe que eu tinha que ir na igreja. Lá era o meu lugar, eu tinha que ir, não tinha papo, não tinha conversa, né? E a minha mãe, apesar dela ter ficado 6 anos doente em casa, né, ela não podia ir, mas ela fazia questão que eu fosse, né? Eu me lembro, um certo dia, eu era adolescente, e veio uma prima em casa, uma prima de longe e tal. Eu achei por bem que aquele dia eu podia falhar com a igreja, né? Eu fui com a minha prima no cinema, mas não falei nada para minha mãe. Eu convidei a prima para ir no cinema, nós fomos no cinema, tá bom, adolescente quer mostrar que é poderoso, né? Eu cheguei em casa, minha mãe já sabia que eu não tinha ido na igreja, né? Mas eu levei um sabão na frente da minha prima, mas um sabão que eu nunca me esqueci na minha vida, né? Você levou um sabão na frente dos outros, isso é muita humilhação. Me fez aprender, né? Eu aprendi, né? Eu aprendi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existe o exemplo que a minha mãe deu, mas existe também a exortação, né? Às vezes falta dos pais a exortação. Coisa que faltou, de repente, como vocês citaram, para o Davi. Ele via que o filho estava fazendo coisa errada, mas ele não chegou no filho e chamou e falou: vem cá, vamos conversar. Vamos sentar do lado aqui e bater um papinho, né? E às vezes falta a gente fazer isso com o filho. Ele pagou caro por isso, né, pastor? Perdeu um filho, né? Perdeu um filho por isso. Perdeu a família toda, né? Nesse contexto, né? Mas pagou caro porque não exortou, não chamou atenção, não orientou, né? Eu quero agora deixar de falar um pouquinho de negativo e vamos falar de positivo, né? Alguns exemplos positivos que a gente pode ver nessa relação pai-filho, né? E aí eu vou pedir para o Felipe já deixar preparado aí o segundo vídeo, que é bem curtinho também, tá bom? E aí a gente pode falar de alguns personagens da Bíblia também que a gente pode tratar como exemplos positivos. Por exemplo, a gente leu já de Jó, né? Também é um excelente exemplo que a gente pode falar, né? Jó habitualmente reunia os filhos, como a gente viu, né? E os santificava. Pedia perdão a Deus com eles, né? Pela possibilidade de terem pecado contra Deus, né? Então ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. A gente leu lá em 1 Jó, Jó 1, versículo 4 e 5, né? O pastor estava falando de Timóteo, né, pastor? Paulo o ensinava, estava ensinando ele, mas antes disso, alguém ensinou ele, né? Antes disso, a mãe e a avó, né? Eunice e a avó Lloyd, né? Assim que fala, né? Também o ensinaram, porque Jó também era filho de um pai que não era crente, vamos dizer assim, né? Então quem era o quê? Timóteo, desculpa. Era filho de um pai que não era crente. Então tanto a mãe quanto a avó instruiu ele na caminhada, na fé, né? Até que depois Paulo o continuou instruindo, né? Nós temos um exemplo muito legal também, que é o pai do filho pródigo, né, André? Esse também é sensacional, essa parábola, né? E se a gente parar e pensar nela, né? Se colocando no lugar dos filhos. Imagine uma conversa entre os dois filhos, o que eles falariam do pai? Vamos pensar, né? Se junta lá os dois filhos, né? Um que foi abençoado, vamos dizer assim, e o outro que estava ali todo enciumado, né? O que eles diriam do seu pai com aquela atitude?
É engraçado que, às vezes, os filhos, a gente pensando nos nossos filhos assim, dependendo da idade, eles falam coisas diferentes a respeito Sim. da gente, né? Se for um adolescente, ele vai falar, meu pai não me deixa fazer nada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, né? Porque não tem maturidade para entender. Depois vai entender Depois, direito, é. né? Mas é bem legal isso, o exercício que a lição traz, que até a gente comentou sobre isso. Por exemplo, o que os filhos dessas pessoas, né, os filhos do Davi falariam dele. A gente nunca pensa pela perspectiva diferente, assim, né? O que a filha que foi abusada falaria do Davi? Será que ela falaria que ele é um homem segundo o coração de Deus? Né? O que o filho, o Absalão, falaria? Né? O que o filho pródigo, o pai aí é ok, super top, né? O outro já... Mas se a gente perguntasse para o filho mais velho lá, enquanto ele estava lá nervosão, o que ele falaria do pai? Então, são tantas coisas, assim, né? Na nossa vida, eu acho que é muito isso, né? Mas o mais fundamental e o mais importante que a gente tem que sempre deixar muito bem frisado, né? Em todas essas situações, seja lá em cima, seja lá embaixo, seja em qualquer nível na vida, a gente precisa permanecer constante, né, igual assim, com o nosso relacionamento com Deus, porque é isso que vai fazer diferença. Daqui a pouquinho, depois do vídeo, a gente vai falar sobre as famílias problemáticas, né? E que as pessoas, que os filhos, as pessoas ao redor, eles aprendiam assim mesmo em meio à família toda desestruturada, que é o caso de um monte de nós, né? Deus, mesmo assim faz milagres nas famílias e conserta as coisas. E isso é uma esperança, né? É uma esperança para a gente quando está passando por caso de filho que está longe dos caminhos de Deus, ou que está, por exemplo, me converti agora, nessa altura da minha vida. Poxa, mas eu não passei a vida aprendendo. E agora? Então não tenho solução? Não, claro que tem, sempre tem, né? Com Deus sempre tem, seja lá, a gente não consegue ver muito bem de que forma é esse jeito, já até se arrumou, né? Não consegue saber como é esse jeito, mas com certeza com Deus um jeito tem. É bom para pensar, né? Principalmente aquelas famílias, né, que têm essa desestrutura, né, familiar. É legal a gente pensar que com Deus tem solução e Ele vai prover, né? Dá para colocar aí, Felipe? Vamos ver o vídeo, é bem rapidinho também, tá bom? O meu pai sempre ensinou. Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu só segurava a luz. Sempre ajudou a todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensine pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo ensina. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil,
mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. O que você tem feito para influenciar positivamente o seu filho? Você dá exemplo de temor a Deus, de oração, de estudo da palavra, de amor, compaixão, disposição de perdoar? Você dá esses exemplos? Já te passo, Paulo. Cultive nos seus filhos a importância do temor a Deus, por meio da leitura bíblica, da oração diária e dos cultos domésticos. Parece que a gente não ouve essas coisas aqui, né? O tempo todo, né? Paulo? A Vanessa colocou ela está aqui. É o Diego. Colocou assim, meus pais, que ele deixou de positivo foi o lado financeiro. Sempre foi uma família com poucos recursos, né? Mas deixou a responsabilidade de gestão financeira, né? O exemplo de gestão financeira. Eu não sei se aqui na live não apareceu o vídeo, acho que caiu, mas depois a gente manda também nas nossas redes o vídeo. Verdade, a gente pode compartilhar depois os vídeos aí no Ipizando, para quem quiser acompanhar, tá? Você que está aí na sua casa, de repente não conseguiu ver, a gente vai disponibilizar, tá bom? O vídeo para todo mundo ver aí. É isso. Vamos falar um pouquinho rapidamente, né, André, para dar tempo, né? Porque esse tópico também é muito importante, né? Criando os filhos no meio dos problemas familiares. Alguém ia falar alguma coisa, Paulo? Perdão? Vamos lá, André. Criando os filhos no meio dos problemas, André. Como que é isso, hein? Bom, aqui a lição traz um interessante tópico aqui, dizendo de famílias que eram um pouco diferentes, né? Eu nem sei se é tão diferente para a época, mas ele fala da Ana, né? Que tinha lá o marido, tinha a Penina, que tirava sarro dela o tempo todo, ela tinha filhos e a Ana não. E o que ela fazia? E aí a lição traz umas dicas Sim. do que a gente faz, do que fazer quando a gente passa por situações semelhantes a essa. Num tópico aqui, a lição fala que Ana chorava, né? Mas ela não chorava em qualquer lugar, né? Ela chorava lá, aos pés do Senhor. Deus. Ela chorava lá no templo, né? Ela chorava no lugar certo. Porque às vezes acontecem coisas com a gente e a gente fica contando, choramingando aí por todos os lugares, menos no lugar onde deve ser colocados os nossos problemas, que é aos pés do Senhor, né? Então, isso é um exemplo super legal que ela dá. O próximo aqui diz que assim, ó, Ana nunca deixou de cumprir o compromisso dela com Deus. Então, mesmo quando as coisas iam mal, ela não deixava de congregar, não deixava de estar na presença de Deus, de buscar o conselho de Deus, de orar. E o que a gente vê, na verdade, é o contrário. No primeiro problema aqui que a gente faz, chispa da igreja, né? Chispa da comunhão dos irmãos, onde a gente pode encontrar um conselho que vai ser bom para o nosso coração, que vai ser de acordo com a vontade de Deus. Então, se a gente não vai encontrar bons conselhos aqui, provavelmente fora, não é impossível isso, mas fora vai ser muito mais difícil, né? Porque aqui é o lugar onde a gente aprende de Deus, aqui é o lugar onde a gente está o tempo inteiro em contato com o que Deus quer que a gente pense, né? E o último aqui, ela fala que depois de ter conseguido o presente de Deus, ela consagrou o Senhor, né? Às vezes a gente vai lá, pede para Deus as coisas e depois não volta nem para agradecer, né? Nem se lembrar de que
Todas as coisas vêm de Deus, né? Todas as coisas vêm de Deus. Vem a resposta, vem o desejo, vem tudo. A gente não é nada sem Deus. Todo desejo que eu tenho em relação a Deus vem de Deus, né? Se não for o Espírito Santo de Deus tomando conta do coração para a gente desejar esse caminho, nem nisso a gente não é capaz, né? Então, a gente precisa seguir esse conselho de Ana, né? Tá sempre chorando no lugar certo, buscando no lugar certo e consagrando a pessoa certa, que é a pessoa de Deus. Perfeito, muito certo isso, né? E passa também, principalmente pela convicção nossa, né? De Deus nas nossas vidas, o que a gente deve buscar, fazer. Como Ana, né, apesar de toda a dificuldade que ela enfrentou, ela não saiu do caminho, como você falou, ela continuou, ela consagrou, ela buscou o Senhor, ela agradeceu. E nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos ter convicção de Deus na nossa vida, buscar aprender, buscar orientação e buscar passar isso para os nossos filhos, né? Criar filhos é uma arte do qual Deus é o Pai, né? Então é Deus em primeiro lugar, né? Adilson, estou me lembrando aqui de essa semana eu fui escutando um livro para o caminho do trabalho, que esqueci o nome do livro, mas é um livro, depois eu vou lembrar, eu coloco no Pastoreando o Coração da Criança. Isso, lembrei. E lá fala uma coisa, dá um exemplo muito interessante, né? Que eu não tinha parado para pensar. Ele ilustra dois irmãos brigando, né? E um pega o brinquedo da mão do outro. Aí a pessoa que está lendo o livro lá, né? O audiobook, ela diz assim: quem você acha? Qual que é a situação? Quero perguntar para vocês. Qual a situação certa a fazer? Aí, o que seria legal de fazer aqui? Os dois irmãos estão brincando, um irmão está com o brinquedo na mão, o outro pega e puxa o brinquedo da mão desse. E aí? A mãe chega nesse momento. O que você faria, Paulo? Ai, tá. Não sei se assim... Difícil, né? Não é? Não, vou te ajudar, porque é difícil. E me pegou de calça curta também, porque a resposta foi muito assim. Ele diz assim, ó, que o livro diz sobre pastorear o coração mesmo, pensando que o coração da gente é pecaminoso. Aí ele pega e fala assim, ó, nessa situação, se você pega o brinquedo de volta e dá para o primeiro filho, o que você tá ensinando? A justiça, segundo a justiça humana. Olha que interessante isso. E o que ele orienta a fazer? Olha, orientar os filhos a falar, olha, quem é o primeiro a ceder é o que mais se aparece com Deus. Olha isso foi um choque para mim. Eu falei, gente, eu nunca tinha parado de pensar nisso. Porque, olha só, Deus não quer que a gente sirva. Então, o primeiro a abrir mão do brinquedo, eu tinha que orientar as crianças, olha, você vai estar fazendo a vontade de Deus se você ceder o brinquedo. Né? E o que a gente faz? Normalmente a gente age sem pensar com a nossa natureza humana mesmo, assim, né? E acaba fazendo coisas assim, da nossa cabeça. Então, por que eu estou dizendo isso? Ser dependente de Deus é primordial, porque a gente sempre acha que sabe. Né? A gente sempre acha que está fazendo a coisa certa. Mas aí vem um livro assim e fala, puxa, você não sabe nada. Você não sabe nada, olha só. Né? A gente tem que estar sempre mesmo prestando muito atenção na vontade de Deus, que a vontade de Deus é excelente para a gente. Né? Eu não quero criar um filho que faça justiça, a minha justiça, mas que faça a justiça de Deus aí, né? Nossa, excelente exemplo, hein, André? Muito bom, nunca tinha pensado desse jeito também. Nunca tinha pensado, é muito constrangedor. Legal. Constrangedor e muito interessante, viu? Meus irmãos, então a gente vai caminhar para o encerramento aqui, tá bom? E que fica então de lição para a gente, que a gente precisa estar constantemente na presença de Deus, buscar aprender. O André deu um ótimo exemplo aqui, né? E educar os filhos através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, né? Da exortação, como disse o pastor, né? E fazer as coisas sempre segundo o ensino do próprio Deus, né? Semana que vem a gente vai falar
filhos precisam de pai. E na outra a gente vai falar, filhos precisam de mãe. Olha que interessante isso. Tem muita coisa bacana para a gente aprender nesse relacionamento familiar. Então, nos acompanhe. Você que está na sua casa, não deixe de participar. Você que também, venha para cá para a gente conversar bastante a respeito. André, você quer falar alguma coisa para a gente terminar? Eu quero só que... Se você quiser, já aproveita para orar também, tá bom? Sim, eu quero só terminar dizendo que há sempre esperança, né? Mesmo que a gente fez tudo errado até agora, Deus dá sempre um jeito de nos orientar a fazer a coisa certa. Nunca é tudo perdido, né? Deus sempre nos orienta a começar de novo e dar nova esperança para o coração. Isso eu acho que é sempre fundamental que a gente ouça, assim, sabe? Sempre. Não tem outro lugar para se buscar resposta, né? Estando a gente no caminho certo, nós vamos ouvir de Deus, filho, continua, é isso mesmo. Estando a gente no caminho errado, Deus vai falar, vai por aqui que vai dar certo. Então, o conselho de Deus é sempre o melhor e é esse que tem que... enquanto pais, é aí que a gente precisa buscar o conselho. Verdade. Vamos orar, então? Vamos. Senhor Deus, Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse momento. Ó Deus, quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos ajuda, ó Deus, nos instrui nessa tarefa de criar filhos segundo o seu coração, ó Deus. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer diferença na nossa família, Senhor Deus, a ouvir o teu conselho na nossa família, Senhor Deus. Ajuda a nossa família a ter esposas segundo o seu coração, a ter maridos segundo o seu coração, a ter filhos que te servem, ó Deus, a ter filhos que amam o Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a não desistir, ó Deus, do que é o mais importante na nossa vida, que é o Senhor, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Abençoa, Senhor Deus, a nossa volta para casa e traga-nos, Senhor Deus, com alegria para cultuar o seu nome à noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Meu irmão.